Encontrei minha melhor amiga dormindo na minha cama, ao lado do meu marido. Essa foi a cena que destruiu 20 anos da minha vida, em um único segundo. Mas o que descobri depois fez aquilo parecer apenas o começo de um pesadelo que eu jamais imaginei estar vivendo. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Renata, tenho 45 anos e sempre achei que tinha tudo sob controle na minha vida. Sou advogada, trabalho num escritório respeitado aqui em São Paulo, tenho 2 filhos lindos, o Gabriel de 18 e a Laura de 15 menos. E era casada há 22 anos com o Marcelo. Digo era porque hoje, 6 meses depois daquela noite, minha vida é completamente diferente. Tudo começou numa terça-feira de março. Lembro perfeitamente porque era o aniversário de 20 anos de amizade entre eu e a Juliana. Sim, a mesma Juliana que encontrei na minha cama. Éramos amigas, desde a faculdade de Direito, inseparáveis. Ela foi madrinha do meu casamento, madrinha dos meus 2 filhos. Passávamos finais de semana juntas, viajávamos em família. Nossos filhos cresceram praticamente como primos. Naquela manhã, acordei animada. Tinha planejado um almoço surpresa para celebrar nossa amizade. Saí cedinho de casa, por volta das 7 horas, porque tinha uma audiência importante em Campinas. Avisei o Marcelo que voltaria só no fim da tarde e pedi para ele buscar a Laura na escola às 15 horas, porque ela tinha dentista. A audiência terminou mais cedo do que eu esperava, lá pelas 11h30. Liguei para o escritório, avisei que ia trabalhar de casa à tarde. Passei num restaurante italiano que a Juliana adorava, peguei aquela lasanha especial dela e uma garrafa de vinho. Pensei em fazer uma surpresa, aparecer lá na casa dela com o almoço, mas então tive uma ideia melhor. Chamá-la para almoçar na minha casa, no jardim que ela tanto gostava. Liguei para ela. Ju, você está livre para um almoço? Tenho uma surpresa. Ela demorou uns segundos para responder, e a voz dela saiu meio engasgada. Hoje não vai dar. Tenho um compromisso inadiável. Insisti um pouco, mas ela foi categórica. Fiquei desapontada, mas pensei. Tudo bem, a gente comemora no fim de semana. Cheguei em casa por volta do meio-dia. A rua estava tranquila, como sempre naquele horário. Moro num condomínio fechado em Moema, bem silencioso. Quando estava abrindo o portão, notei um carro estacionado 3 casas abaixo. Um Ford Fiesta vermelho. O carro da Juliana. Meu coração deu um pulo. Que coincidência, pensei. Deve estar visitando a dona Toriza, a vizinha que ela conhece. Mas algo no meu peito começou a apertar. Aquela sensação estranha que a gente tem quando alguma coisa não está certa, sabe? Entrei em casa e tudo estava quieto demais. Chamei? Marcelo? Você tá aí. Silêncio. Deixei a bolsa e as compras na cozinha. Foi quando ouvi um rangido leve vindo do segundo andar. O rangido da nossa cama. Subi as escadas devagar, com as pernas tremendo. Cada degrau parecia uma eternidade. Eu não queria acreditar no que minha cabeça estava começando a imaginar. Não, Renata. Você está sendo paranoica? Deve ser o Marcelo assistindo TV. Cheguei no corredor do segundo andar. A porta do nosso quarto estava entreaberta. Então ouvi a risada dela. A risada da Juliana. Aquela risada que eu conhecia havia 20 anos, que tinha ouvido em tantos momentos felizes, em tantas confidências, em tantas histórias compartilhadas. Empurrei a porta e ali estava ela, minha melhor amiga, na minha cama, nos lençóis que eu mesma tinha colocado naquela manhã, com o meu marido. Eles estavam cobertos apenas com um lençol e demoraram uns 3 segundos para perceberem minha presença. 3 segundos que pareceram 3 horas. 3 segundos em que todo o meu mundo desmoronou. Renata! O Marcelo pulou da cama, tropeçou no próprio pé, quase caiu. A Juliana ficou paralisada, branca como papel, segurando o lençol contra o corpo. Eu não gritei, não chorei, não conseguia emitir som nenhum. Apenas fiquei ali, parada, olhando para aquela cena. Minha mente não conseguia processar. Era como se eu estivesse assistindo um filme de terror onde eu era a protagonista. A gente pode explicar. A voz do Marcelo estava trêmula, desesperada. Ele vestiu a calça às pressas, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar. Explicar? Foi a única palavra que saiu da minha boca. Explicar o quê, exatamente? A Juliana começou a chorar, aquele choro convulsivo. Renata, me desculpa, me desculpa, me desculpa.
Era tudo o que ela conseguia dizer repetidamente como um mantra. Saí do quarto, desci as escadas, peguei minha bolsa e fui embora da minha própria casa. Entrei no carro e dirigi. Não sabia para onde. Apenas dirigi. As lágrimas começaram a cair quando eu estava já na Marginal Pinheiros, no meio do trânsito do meio-dia, 22 anos de casamento, 20 anos de amizade. Tudo destruído em um único instante. Mas eu ainda não sabia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. O que descobri nos dias seguintes revelaria uma verdade muito mais devastadora do que uma simples traição. Dirigi sem rumo por quase 2 horas. Meu celular não parava de tocar. Marcelo, Juliana, Marcelo de novo. Desliguei o telefone, não queria ouvir desculpas, não queria ouvir explicações. Não naquele momento, parei num café na Vila Madalena, pedi um expresso duplo e fiquei ali, olhando para o nada. Minha cabeça era um turbilhão. Como eu não tinha visto? Quanto tempo isso estava acontecendo? Onde mais eles se encontravam? Na casa dela? Em hotéis? Quantas vezes menti para mim mesma, achando que estava tudo bem? Foi quando me lembrei. Gabriel, meu filho estava na faculdade, mas Laura, o dentista, eram quase 15 horas e ela precisava ser buscada na escola. Liguei o celular novamente. 47 chamadas perdidas, 28 mensagens. Ignorei todas e liguei para minha filha. Mãe, onde você está? O pai diz que você sumiu. Ele está desesperado. Calma, filha. Estou bem. Vou te buscar agora, ok? Espera na porta da escola. Mas o dentista... Esquece o dentista hoje. A gente remarca. Busquei Laura e levei ela direto para a casa da minha mãe, no Tatuapé. Inventei uma desculpa qualquer sobre uma emergência no trabalho. Minha mãe, Dona Lúcia, de 72 anos, percebeu na hora que algo estava errado. Aqueles olhos de mãe que enxergam através da gente. Renata, que aconteceu? Você está branca. Depois eu converso com a senhora. Mãe, agora preciso resolver umas coisas. Laura fica aqui hoje. Voltei para casa às 19 horas. O carro da Juliana não estava mais lá. Entrei e encontrei Marcelo sentado na sala, a cabeça entre as mãos. Quando me viu, levantou num pulo. Renata, graças a Deus. Eu estava enlouquecendo. Achei que você fosse fazer alguma besteira? Besteira? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. A besteira já foi feita, Marcelo. E não foi por mim. Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão. Não encosta em mim. Por favor, me deixe explicar. Quanto tempo? O quê? Quanto tempo vocês estão fazendo isso? Quanto tempo você está me traindo com a minha melhor amiga? Ele abaixou a cabeça. 6 meses. 6 meses. Meio ano da minha vida, onde eu fui feita de idiota. Meio ano onde todos os nossos encontros de casais, todos os churrascos, todas as viagens, eles estavam rindo da minha cara. Como começou, minha voz estava estranhamente calma, aquela calmaria antes da tempestade. Marcelo respirou fundo. Foi em setembro, na festa de aniversário do Pedro. Pedro era o marido da Juliana. Você tinha bebido um pouco e dormiu cedo. A Ju e ficamos conversando na varanda. Uma coisa levou a outra. Uma coisa levou a outra. Repeti, quase rindo. 22 anos de casamento destruídos, porque uma coisa levou a outra. Eu sei que não tem desculpa, Rê. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu te amo. Eu juro que te amo. Você ama tanto que trepou com a minha melhor amiga na nossa cama. Na cama onde dormem nossos filhos quando tem pesadelo. Na cama onde você me prometeu fidelidade há 22 anos, ele começou a chorar. Aquele choro de homem adulto que sabe que perdeu tudo. Mas eu não sentia pena. Não naquele momento. E a Juliana? O Pedro sabe. Marcelo balançou a cabeça. Não, ela pediu pra gente terminar isso hoje. Disse que não aguenta mais a culpa que é conveniente. Peguei minha bolsa novamente. Vou ficar na casa da minha mãe. Amanhã a gente conversa sobre o que fazer, Rê. Não vá embora, por favor. Mas eu já estava saindo, não queria mais ficar naquela casa. Cada canto, cada objeto me lembrava de uma mentira. Voltei para a casa da minha mãe. Laura já estava dormindo. Contei tudo para Dona Lúcia. Ela me abraçou forte, daquele jeito que só mãe sabe abraçar, e não disse nada. Apenas ficou ali, acariciando meu cabelo
enquanto eu finalmente deixava as lágrimas caírem. Na manhã seguinte, quarta-feira, acordei com uma mensagem da Juliana. Renata, eu preciso conversar com você pessoalmente, por favor. Eu te imploro. Não respondi. Mas durante a tarde, enquanto estava no escritório tentando me concentrar num processo e falhando miseravelmente, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô, Renata? Aqui é o Pedro. Meu coração acelerou. Pedro, o marido da Juliana. Engenheiro civil, cara, super gente boa, sempre foi amigo do Marcelo também. Será que ele já sabia? Oi, Pedro, Renata, a Juliana me contou tudo hoje de manhã. A voz dele estava embargada. Eu não sei nem o que dizer. Estou destruído. Pedro, eu sinto muito. Não, não pede desculpa. A culpa não é sua. A culpa é deles. Ele fez uma pausa. Renata, tem uma coisa que você precisa saber. A Juliana me contou algo mais. Algo que acho que você precisa saber. Meu estômago embrulhou. O que é? Pedro, não quero falar por telefone. Você pode se encontrar comigo hoje ainda? Pedro, pelo amor de Deus, me fala o que é. Ele suspirou fundo. Renata, eles vão ter um filho. A Juliana está grávida. E é do Marcelo. O mundo girou. Literalmente, girou. Tive que me segurar na mesa do escritório. Grávida. Juliana estava grávida do meu marido. Quanto tempo? Consegui sussurrar. 4 meses. Ela descobriu semana passada e me contou hoje junto com o resto. Disse que não aguenta mais mentir. Desliguei o telefone e vomitei. Ali mesmo, na lixeira do meu escritório, minha secretária entrou correndo, me ajudou, me deu água, disse que ia me levar para casa. Mas eu não queria ir para casa. Não queria ir para lugar nenhum. Queria desaparecer. Um filho, eles iam ter um filho juntos. Aquilo não era apenas uma traição. Era uma segunda família sendo construída nas minhas costas. E então me lembrei de algo que Juliana tinha me dito 3 meses atrás, em dezembro. Ela tinha comentado que queria muito ter outro filho, mas o Pedro não queria mais. Achava que com 45 anos, os dois já estavam velhos para recomeçar com o bebê. Ela ficou meio triste, mas deixou para lá. Agora tudo fazia sentido. Ela não precisava convencer o Pedro. Ela já estava tendo o filho que queria, com o meu marido. Mas mal sabia eu que havia algo ainda pior por trás de tudo isso. Algo que eu só descobriria 3 dias depois, quando o Pedro me ligou de novo completamente transtornado. Se você está gostando dessa história, deixe seu like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias reais que tocam o coração. Passei os próximos 2 dias no automático. Fui trabalhar, busquei as crianças, fiz comida, fingi que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava morta. Gabriel percebeu que algo estava errado. Numa quinta noite, ele me perguntou: Mãe, você e o pai brigaram? Por que a pergunta, filho? Você está dormindo na casa da vovó há 3 dias. E o pai ligou umas 5 vezes hoje. Respirei fundo. Gabriel, tem coisas acontecendo entre eu e seu pai. Coisas de adulto. Mas não quero que você e sua irmã se preocupem, ok? Ele tinha 18 anos. Não era mais criança. Percebi pelo olhar dele que ele sabia que era sério. Na sexta-feira à noite, quando estava colocando Laura para dormir, meu celular tocou. Pedro, novamente? Alô, Renata? Você está sozinha? Pode falar? Saí do quarto e fui para a cozinha. Estou sim. O que foi? Preciso te contar uma coisa. Não queria fazer isso por telefone, mas não aguento mais guardar. A voz dele estava trêmula, quase histérica. Renata, eu vasculhei as coisas da Juliana, e-mails, mensagens antigas do celular dela. Ela é descuidada. Deixa tudo salvo na nuvem. Pedro, eu não sei se quero saber. Você precisa saber? Ele quase gritou. Renata, essa gravidez, ela não foi acidente. A Juliana planejou tudo. Meu sangue congelou. Como assim planejou? Eu achei conversas dela com uma amiga, lá de janeiro. A Carol, você conhece? Conhecia. Carol era uma amiga de infância da Juliana, meio maluca, divorciada 3 vezes. A Juliana escreveu para ela: Carol, finalmente consegui. Estou grávida dele. Agora só falta a última parte do plano. Pedro fez uma pausa. Renata, tem mais. Muito mais. Pedro, pelo amor de Deus, fala logo. Ela queria isso desde o começo. Não foi uma coisa que aconteceu. Ela planejou seduzir
o Marcelo. Tem mensagens dela falando sobre isso desde agosto, um mês antes de qualquer coisa acontecer. Ela disse para Carol que sempre achou o Marcelo mais interessante que eu, que você não merecia ele e que ia fazer ele largar de você. Eu não conseguia respirar, não conseguia processar. E tem mais. Pedro continuou, a voz engasgada de choro. Ela falou que precisava engravidar dele, porque assim o Marcelo seria forçado a assumir que um homem como ele jamais abandonaria um filho, que você ia ter que aceitar ou sair do caminho. Cada palavra era uma facada de quem eu achava que era minha melhor amiga há 20 anos. Pedro, tem certeza disso? Tenho prints de tudo, Renata. Eu posso te mandar. Ela nunca me amou. Ficou comigo porque era estável, porque eu dava uma boa vida para ela e para o filho dela. Mas ela sempre quis outra coisa. Alguém mais. Ela usou a palavra ambicioso, como o Marcelo. Sentei no chão da cozinha. Minha mãe apareceu, viu meu estado e ficou ao meu lado, segurando minha mão. Manda os prints para mim, Pedro. Manda tudo. Desliguei e 5 minutos depois começaram a chegar as mensagens. Dezenas delas. Conversas entre Juliana e Carol que datavam de agosto do ano passado. 8 de agosto, 23h47. Juliana Ju. Você viu como o Marcelo me olhou hoje no churrasco? Aquele homem é completamente subaproveitado pela Renata. 8 de agosto, 23h51 Carol. Ju, você tá louca? Ele é casado com sua melhor amiga. 8 de agosto, 23h53 Juliana. E daí? A Renata nem liga mais pra ele, só pensa em trabalho. O homem está carente. Carente demais. E eu sempre achei ele lindo 150814 Ace to 2. Juliana, Carol, você lembra que a gente conversou sobre ter outro filho? Pois é. Acho que encontrei o pai perfeito. E não é o Pedro 150814 H30 Carol, Juliana? Me diz que você não tá pensando no que eu estou pensando. 150814 H35. Juliana, estou. E vou fazer. O Marcelo é tudo que eu sempre quis num homem. Advogado de sucesso bonito, educado, estável, e a Renata não sabe dar valor. Ela vai perceber só quando perder. Continuei lendo, as lágrimas embaçando minha visão. 2 de setembro, 22h15. Juliana, amanhã é o aniversário do Pedro. Vai ter festa aqui em casa. O Marcelo e a Renata vão vir. Vou colocar meu plano em prática. O 309 de ou 3 de Forto. Juliana. Carol, aconteceu. A Renata bebeu demais e foi dormir. Eu e o Marcelo ficamos sozinhos na varanda. A gente conversou por horas, eu fiz ele abrir o coração sobre como se sente negligenciado. E então eu beijei ele. Carol, ele correspondeu. A gente transou no quarto de hóspedes enquanto todo mundo dormia. 3 de setembro, 8h20 Carol. Ju, você enlouqueceu. E se descobrirem, 3 de setembro, 8h34, Juliana, ninguém vai descobrir. E mesmo que descubram, não importa. Eu quero esse homem. E vou ter. Passei a madrugada inteira lendo. Cada mensagem era pior que a anterior. Juliana descrevendo em detalhes como manipulou Marcelo, como usou a insegurança dele, como planejou cada encontro, como no Natal ela parou de tomar anticoncepcional sem contar pra ninguém. 28/12, 18h50, Juliana. Carol, parei a pílula. Não contei pro Marcelo. Ele sempre comenta como queria ter tido mais filhos, mas a Renata não quis. Depois da Laura, vou dar esse presente para ele. Um filho, nosso filho, 15 de janeiro, 9h22 Juliana. Atrasou. Carol, acho que consegui. Vou esperar mais uma semana para fazer o teste. 22 de janeiro, 16h40 Juliana. Positivo. Carol, estou grávida. Agora é só uma questão de tempo, até ele assumir tudo e largar da Renata. Quando o sol nasceu no sábado, eu estava sentada no chão da cozinha, ainda lendo e relendo aquelas mensagens. Minha mãe tinha adormecido na cadeira ao meu lado. Não era apenas uma traição. Era uma conspiração. Uma amiga que eu amava como irmã tinha destruído deliberadamente minha família, para conseguir o que queria. Liguei para o Marcelo às 7 horas da manhã. Renata, graças a...
Vem pra casa da minha mãe. Agora, a gente precisa conversar. Já vou 4, ele chegou em 20 minutos. Eu estava na sala, com um celular na mão. Senta. Ele sentou, os olhos vermelhos, barba por fazer, completamente acabado. Você sabia. Mostrei o celular com os prints. Você sabia que ela planejou tudo? Que ela te manipulou desde o começo? Que parou de tomar anticoncepcional sem te contar? Marcelo pegou o celular e começou a ler. A cada linha, ele ficava mais pálido. Renata, eu não sabia de nada disso. Eu juro. Eu pensei. Ela disse que a gente tinha se apaixonado, que tinha sido espontâneo. Espontâneo, ri sem humor. Marcelo, você foi usado, você foi manipulado por uma psicopata que decidiu destruir nossa família porque quis. Ele continuou lendo, as mãos tremendo. De repente, largou o celular e começou a vomitar na lixeira da sala. Depois ficou ali curvado, chorando. Ela me disse que amava, que sempre tinha me amado. Ele mal conseguia falar. Eu estraguei nossa família por uma mentira. Mas algo ainda não fechava na minha cabeça. Por quê? Por que Juliana faria isso? Ela tinha uma vida boa, um casamento estável, um filho. A resposta veio 3 horas depois, quando Pedro tocou a campainha. Pedro estava irreconhecível. Em 3 dias, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Olhos fundos, roupa amarrotada, barba por fazer. Quando viu Marcelo sentado na sala, seu rosto se contorceu de raiva. Você? Pedro avançou, mas eu me coloquei no meio. Pedro, calma, senta aqui, por favor. Ele respirou fundo e sentou, mas não tirava os olhos do Marcelo. Você destruiu minha família. Eu sei, Marcelo respondeu, a voz quebrada. Pedro, eu não tenho desculpa. Eu não quero ouvir suas desculpas. Pedro explodiu. Vocês dois me fizeram de idiota. Mas sabe o que é pior? É saber que fui enganado por alguém que eu achava que amava. Pedro, eu interferi. Você disse que tinha mais coisas para me contar. No telefone, ontem, ele passou a mão pelo rosto. Por isso, vim aqui, porque você merece saber a verdade toda, Renata. E você também, Marcelo. Vocês dois precisam saber com quem estavam lidando. Pedro tirou um envelope da mochila. Continuei investigando. Fui na casa da mãe dela ontem, Dona Célia. Eu estava transtornado, queria entender como a Juliana tinha se tornado essa pessoa. Dona Célia, eu conhecia bem, uma senhora de 70 anos, evangélica, sempre tão doce e educada. E aí Dona Célia me contou algo que eu nunca soube. Algo que a Juliana fez a família toda prometer que nunca contariam. Pedro abriu o envelope e tirou alguns papéis velhos. A Juliana teve um relacionamento antes de mim, um cara chamado Ricardo. O nome me soou familiar. Ricardo. O Ricardo que ela namorou na faculdade, esse mesmo. Ela namorou ele por 3 anos, desde o 2º ano da faculdade. Vocês estavam no 5º ano, quando isso aconteceu, em 2003. Lembra, eu me lembrei. Juliana tinha sumido por uns meses no meio do 5º ano. Disse que ia fazer um estágio em Brasília, que era uma oportunidade imperdível. Voltou diferente, mais fechada, mas nunca quis falar muito sobre. Ela não foi fazer estágio em Brasília, Renata, Pedro continuou, ela ficou grávida do Ricardo e ele a abandonou. Disse que era jovem demais para ser pai, que o filho não era dele, que ela que se virasse. Meu queixo caiu. O Lucas, o filho dela, não é meu filho biológico, Pedro confirmou. E lágrimas escorreram pelo seu rosto. Eu sempre soube que não era. Ela me contou no nosso 3º encontro, quando a gente começou a namorar, em 2004, disse que tinha um bebê de 1 ano, que o pai tinha abandonado ela e que ela precisava de alguém confiável para ajudá-la. Eu me apaixonei, tanto por ela quanto pelo Lucas. Assumi ele como meu filho. Registrei ele com meu nome. Criei como se fosse meu sangue. Ele fungou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas o que Dona Célia me contou foi o resto da história. A parte que a Juliana escondeu até de mim, o Ricardo não abandonou ela de qualquer jeito. Ela armou para ele. Como assim armou? Marcelo perguntou pálido. O Ricardo tinha uma namorada na época, uma menina chamada Débora. A Juliana sabia, e mesmo assim começou a se envolver com ele. Ela queria tirar ele da Débora.
Pedro mostrou alguns papéis menos cópias de mensagens antigas, impressas. A Juliana engravidou de propósito, parou de tomar anticoncepcional e disse para ele que estava tomando. Quando ficou grávida, contou para a família toda do Ricardo antes de contar para ele. Armou um escândalo. O Ricardo tinha 23 anos, estava terminando a faculdade, a família dele era tradicional, evangélica. Ele fez uma pausa. A mãe dele teve uma crise nervosa quando soube o pai dele expulsou ele de casa. A Débora terminou com ele na hora. A vida dele virou um inferno. E então, no meio de tudo isso, a Juliana disse que ia abortar, que não queria mais o bebê porque o Ricardo não prestava. Minha cabeça girava. Aquilo não podia ser verdade. O Ricardo implorou para ela não abortar. Disse que ia assumir, que ia casar com ela, que ia fazer tudo direitinho. Mas ela disse que não queria mais nada com ele, que ele tinha perdido a chance. Pedro engoliu seco. Aí ela voltou atrás, decidiu ter o bebê, mas disse que não queria o Ricardo por perto. Processou ele por abandono de incapaz, mesmo ele implorando para participar da vida da criança. Ela conseguiu uma medida protetiva contra ele, alegando que ele a ameaçava. Meu Deus, eu sussurrei. O Ricardo entrou em depressão. Perdeu o ano na faculdade. A família dele se afastou. Dona Célia me disse que ele tentou se matar 2 vezes. 2 vezes, Renata. Pedro estava tremendo. E a Juliana? A Juliana estava feliz, porque ela tinha conseguido o que queria. Destruir ele por ter escolhido outra mulher. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dona Célia me disse que sempre teve medo da própria filha desde aquele dia. Que a Juliana tem um lado sombrio, que quando ela quer alguma coisa ela não mede consequências, que ela é capaz de qualquer coisa para conseguir o que deseja. Pedro me olhou nos olhos. Renata, você não foi escolhida por acaso. A Juliana sempre teve inveja de você. Inveja? Mas a gente era amigas desde a faculdade, eu sei, mas a dona Célia me contou coisas que a Juliana falava em casa. Como você sempre foi mais bonita, mais inteligente, como você passou na ordem dos advogados do Brasil na primeira tentativa e ela na segunda. Como você conseguiu estágio nos escritórios bons e ela não. Como você se casou com o Marcelo, um advogado promissor de família boa, e ela ficou com o Ricardo, que a abandonou. Ele pegou mais papéis. Quando eu conheci ela em 2004, eu era só um engenheiro recém-formado. Ela me escolheu porque eu era estável, porque eu aceitei ela com um filho, mas ela nunca me amou de verdade. Ela estava sempre comparando nossa vida com a sua vida, Renata. Eu nunca soube de nada disso. Eu disse, atordoada, porque ela era sua amiga, ela ficava ao seu lado, sorrindo, te apoiando, sendo sua confidente, mas por dentro ela estava roendo de inveja. Dona Célia me mostrou um diário que a Juliana escreveu em 2008, quando você foi promovida a sócia do escritório. Pedro leu em voz alta, a Renata conseguiu de novo. Sempre ela, sempre a perfeita Renata com sua vida perfeita. Eu podia ter tudo isso se não fosse o Ricardo, se não fosse aquele erro. Mas um dia eu vou ter o que ela tem. Eu mereço mais que ela. Senti náusea. 20 anos. 20 anos de amizade falsa. 20 anos sendo amiga de alguém que me odiava por dentro. E quando vocês começaram a ter problemas no casamento, ano passado, Pedro olhou para Marcelo. Ela viu a oportunidade perfeita. Marcelo estava branco. Que problemas? A gente não tinha problemas. Marcelo, pelo amor de Deus. Eu disse, cansada. A gente mal se falava nos últimos meses. Eu vivia no escritório, você vivia reclamando que eu não te dava atenção. Era óbvio que as coisas não estavam bem. A Juliana me contava, Pedro disse. Ela voltava dos encontros de vocês 4 e me dizia, o Marcelo está tão triste, a Renata não liga mais para ele. Coitado. E eu, idiota, concordava. Achava que ela estava sendo uma boa amiga, se preocupando. Ele riu sem humor. Mas ela estava planejando, esperando o momento certo para atacar. E atacou, no meu aniversário. Na minha casa, enquanto eu dormia no quarto ao lado, a sala ficou em silêncio novamente. Nós 3 ali, completamente destruídos, percebendo que tínhamos sido peças num jogo macabro de alguém que achávamos conhecer. Tem mais uma coisa.
Pedro disse, tirando o último papel do envelope. Ontem eu confrontei a Juliana com tudo isso. Mostrei as conversas, mostrei o que Dona Célia me contou, e sabe o que ela disse? Segurei a respiração. Ela sorriu. Renata. Ela sorriu e disse: E daí? Eu consegui o que queria. Estou grávida do homem que eu sempre quis. A Renata vai ter que se conformar ou sair do caminho. E você, Pedro, você deveria me agradecer por todos esses anos que fingi te amar. As lágrimas finalmente desceram pelo meu rosto, não de tristeza, de raiva, raiva pura. Ela ainda disse mais uma coisa. Pedro continuou. A voz tremendo de ódio. Disse que quando o bebê nascer, ela vai fazer de tudo para conseguir a guarda compartilhada, que vai colocar você, Marcelo, contra a Renata, que vai fazer você escolher entre seus filhos antigos e o filho novo, que esse é o plano final dela, te ter completamente. Marcelo se levantou, cambaleando, correu para o banheiro e eu ouvi ele vomitando. Novamente, olhei para Pedro. O que você vai fazer? Já dei entrada no divórcio. Estou pedindo a guarda do Lucas. Ela não vai ter meu filho. Esse menino eu criei. É meu, não importa o sangue. Ele se levantou. E você, Renata, o que vai fazer? Enxuguei as lágrimas. E pela primeira vez em dias, soube exatamente o que precisava ser feito. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever. Me conta nos comentários. O que você acha até aqui? E se quiser, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Marquei uma reunião com Juliana. Ela topou na hora, achando que eu ia implorar, chorar, talvez até aceitar a situação, mas ela não fazia ideia do que estava por vir. Nos encontramos num café na Paulista, terça-feira à tarde. Quando ela chegou, percebi que estava com aquele brilho de grávida. A barriga ainda não aparecia, mas ela tinha um ar diferente. Um ar de vitória. Ela tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Senta, Juliana. Ela sentou, fazendo uma cara de cordeirinho. Eu sei que você deve estar me odiando, mas precisa entender que você me usou durante 20 anos. Cortei. Que você manipulou meu marido. Que você engravidou de propósito para destruir minha família. É isso que eu preciso entender? O rosto dela empalideceu. Como você, o Pedro, me contou tudo. As mensagens, os planos, sua história com o Ricardo. Tudo, Juliana. Eu sei de tudo. Ela fechou a cara. Naquele momento, vi pela primeira vez quem ela realmente era. A máscara caiu. Os olhos que antes pareciam arrependidos, agora estavam frios, calculistas. E daí, ela disse, a voz sem nenhum traço de culpa. E daí se eu planejei? Você acha que merecia o Marcelo? Você que vivia 24 horas no escritório, que mal olhava para ele, que preferia seus processos a ele. Então por isso você achou certo destruir minha família? Sua família já estava destruída, Renata. Você que era cega demais para ver? Ela se inclinou. O Marcelo estava morrendo aos poucos ao seu lado. Eu só ofereci a ele o que você não oferecia mais. Atenção, carinho, admiração. E um filho que ele não planejou. Ela sorriu. Um sorriso que me deu calafrios. Ele queria mais filhos. Você que não quis. Agora eu tô dando a ele o que você negou. Você enlouqueceu, Juliana. Não. Eu só fui atrás do que eu queria. E consegui. Ela colocou a mão na barriga. Em 6 meses, esse bebê vai nascer. E o Marcelo vai ser obrigado a escolher. Ou ele fica comigo e com nosso filho, ou ele fica com você e seus filhos praticamente adultos. O que você acha que ele vai escolher? Respirei fundo. Não vai chegar nesse ponto. Ela riu. E o que você vai fazer? Me denunciar? Por quê? Por ter me envolvido com um homem casado que queria estar comigo. Não tem crime nisso, querida, não. Mas tem crime em outras coisas. O sorriso dela vacilou. Do que você está falando? Tirei meu celular da bolsa e coloquei em cima da mesa. Na tela, um contato. Doutora Patrícia Mendes, Delegacia da Mulher. Você lembra do Ricardo? Perguntei calmamente. O rosto dela se fechou completamente. Isso não é da sua conta. Virou da minha conta quando descobri que você usou a lei Maria da Penha falsamente contra ele, que você inventou ameaças para conseguir uma medida protetiva, que você
destruiu a vida de um homem inocente porque ele não quis ficar com você. Você não tem provas. Eu tenho. Mostrei meu celular. O Pedro me deu tudo. Dona Célia me deu tudo. E mais, eu encontrei o Ricardo. Isso ela não esperava. Viu o pânico nos olhos dela. Passei o fim de semana investigando. O Ricardo mora em Minas Gerais agora. É casado, tem 2 filhos, refez a vida. E quando eu contei para ele tudo o que você fez comigo, ele concordou em depor. Ele tem provas, Juliana. Provas de que você mentiu nas denúncias contra ele. Provas de que você inventou tudo. Ela estava tremendo agora. Isso foi há 20 anos. Denunciação caluniosa não prescreve quando envolve violência doméstica, especialmente quando a falsa denúncia destruiu a vida de alguém. Eu me inclinei. Você pode ir presa, Juliana. Presa por falsidade ideológica e denunciação caluniosa. Você não vai fazer isso. Não vou. Sorri. Mas não era um sorriso gentil, era um sorriso de quem finalmente tinha virado o jogo. Você me conhece há 20 anos e não aprendeu nada sobre mim? Eu sou advogada, Juliana. E quando entro numa batalha, eu vou até o fim. Ela se levantou, furiosa. Você não pode me fazer isso. Eu estou grávida. E eu estava casada, mas isso não te impediu de fazer o que fez. Me levantei também. Aqui está minha proposta. Você conta para o Marcelo que perdeu o bebê. Inventa uma história qualquer. Faz um aborto voluntário, não me interessa, mas você tira esse bebê da equação. Você tá louca? Ela gritou, fazendo o café inteiro olhar para nós. Eu nunca vou fazer isso, então eu vou com essa denúncia até as últimas consequências. E mais, vou entrar com um processo por danos morais contra você. Vou processar você por alienação parental, por manipulação, por tudo que você fez. Eu tenho dinheiro para me defender. Tem mesmo? Porque, pelo que sei, o Pedro já congelou todas as contas conjuntas de vocês. Ele está pedindo divórcio litigioso. Você vai ter que brigar por cada centavo. Dei um passo mais perto. E quando eu terminar com você, não vai sobrar nada. Nem dinheiro, nem reputação, nem dignidade. Ela estava chorando agora. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por ter sido pega. Você tem até sexta-feira para decidir, eu disse, pegando minha bolsa. Ou o bebê sai da história por bem, ou eu faço você pagar por cada mentira que você contou nos últimos 20 anos. Escolha sabiamente. Saí do café deixando ela ali, chorando e tremendo. Entrei no carro e, pela primeira vez em semanas, me senti no controle novamente. Mas Juliana não era o tipo de pessoa que aceitaria uma derrota. E o que ela fez 3 dias depois quase me destruiu de um jeito que eu nunca imaginei possível. Na quinta-feira à noite, eu estava no escritório terminando um processo quando o meu telefone tocou. Era o Gabriel. Mãe, onde você está? No escritório, filho. Por quê? Você viu o que estão postando sobre você na internet? Meu coração disparou. O quê? Do que você está falando? Mãe, a tia Juliana. Ela postou um monte de coisa no Facebook dela. Ela tá dizendo que você ameaçou ela e o bebê, que você mandou ela abortar, que você é uma psicopata e que está inventando mentiras sobre ela. Abri o Facebook no computador e lá estava, uma postagem pública da Juliana, com mais de 200 compartilhamentos em 2 horas. Meus amigos, preciso contar para vocês o que estou passando. Minha ex-melhor amiga, Renata, descobriu que estou grávida do Marcelo, ex-marido dela. Em vez de aceitar que o casamento acabou, ela tá me ameaçando. Ela disse que vai inventar que manipulei ele, que vai forjar provas falsas contra mim, que vai me destruir se eu não abortar meu bebê. Ela quer matar meu filho, gente. Ela quer me obrigar a tirar a vida de uma criança inocente. Estou apavorada. Não sei o que fazer. Peço a ajuda de todos vocês. Compartilhem isso. Não deixem essa mulher destruir minha família e meu bebê. Meu sangue congelou. Ela tinha invertido tudo. Tinha transformado ela na vítima e eu na vilã. Os comentários estavam cheios de pessoas horrorizadas, xingando meu nome, dizendo que eu era um monstro. Pessoas que eu conhecia, colegas de trabalho, clientes. Meu celular começou a tocar sem parar. Mensagens no WhatsApp, e-mails, ligações. Uma cliente me ligou. Renata,
Acabei de ver a postagem. Não quero mais que você cuide do meu processo. Não trabalho com gente sem ética. O sócio do escritório me ligou. Renata, precisamos conversar urgentemente. Isso está afetando a imagem do escritório. Era uma catástrofe. Em questão de horas, minha reputação de 20 anos estava sendo destruída. E então chegou a pior ligação de todas. Alô, Renata! Aqui é do Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Recebemos uma denúncia formal contra você. Juliana não tinha apenas espalhado mentiras, ela tinha me denunciado na Ordem dos Advogados do Brasil. Estava tentando me tirar o direito de exercer minha profissão. Sentei na cadeira do escritório, em choque. Ela tinha ido muito mais longe do que eu imaginava que qualquer pessoa seria capaz. Mas o que nenhum de nós sabia, menos nem eu, nem Juliana, nem Marcelo, nem Pedro, era que o pior ainda estava por vir. Passei a noite de quinta para sexta respondendo mensagens, explicando, tentando controlar o incêndio que Juliana tinha criado. Mas era como tentar apagar fogo com gasolina. Cada explicação minha era interpretada como desculpa. Cada defesa minha soava como culpa. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma ligação de Marcelo. Renata, você viu o que a Juliana postou? Vi. O mundo inteiro viu, Marcelo. Ela está mentindo. Eu sei que você não faria isso, mas ninguém mais acredita em mim, respondi, cansada. Ela jogou muito bem, Marcelo. Virou o jogo completamente. Eu vou postar, desmentindo, vou contar a verdade. Não adianta. As pessoas já formaram opinião. E você sabe como funciona. Mentira corre, verdade anda. Mas então chegou uma mensagem no meu WhatsApp, de um número desconhecido. Doutora Renata, aqui é a doutora Amanda Costa, obstetra, eu atendo a Juliana Ferreira. Precisamos conversar urgentemente. Tem algo que a senhora precisa saber sobre a gravidez dela. Pode me ligar? É sobre a saúde do bebê. Meu coração acelerou. Liguei imediatamente. Doutora Amanda, aqui é a Renata. Doutora Renata, obrigada por ligar. Olha, eu sei de toda a situação. Vi as postagens no Facebook e preciso te contar algo que vai contra o sigilo médico, mas minha consciência não permite ficar calada. O que é, doutora? Ela respirou fundo. A Juliana não está grávida de 4 meses. Fiquei em silêncio, processando. Como assim? Ela está grávida de 8 semanas. 2 meses. Ela mentiu sobre o tempo de gestação. E tem mais. Ela está tomando medicamentos para engravidar. Ela tem síndrome dos ovários policísticos e dificuldade para conceber naturalmente. Ela está fazendo tratamento de fertilidade há 6 meses. Minha cabeça estava explodindo, mas ela disse que estava de 4 meses. É mentira. Ela pediu para eu falsificar os exames, datar a gravidez mais antiga. Eu me neguei. Ela mudou de médico, mas uma colega minha me contou que ela conseguiu alguém que topou fazer isso. E eu tenho os exames reais dela aqui, dos atendimentos anteriores. Por que você está me contando isso? Porque eu vi o que ela postou, eu sei que ela está mentindo sobre você. E porque ela pausou, tem algo mais. A Juliana está grávida, sim, mas muito provavelmente não é do Marcelo. Meu mundo girou. Como você sabe? Porque no período em que ela alega ter engravidado do Marcelo, ela estava fazendo inseminação artificial, com esperma de doador anônimo. Silêncio total. Ela queria engravidar a qualquer custo. A médica continuou. Ela me disse que precisava de um bebê para segurar um homem. Essas foram as palavras exatas dela. Quando eu me neguei a ajudar, ela procurou outro médico, mas a clínica onde ela fez o procedimento é de uma amiga minha. Ela me contou, preocupada com o comportamento da Juliana. Doutora, a senhora tem provas disso? Tenho. Prontuários médicos, exames, recibos da clínica de fertilidade. Tudo datado. Senti minhas pernas bambearem. A senhora pode me mandar isso? Posso. Mas, doutora Renata, tem um porém. Se eu fizer isso, vou perder meu registro médico por quebra de sigilo. Eu preciso pensar muito bem antes de... E se a própria Juliana autorizasse a liberação dos documentos? Aí seria diferente. Mas ela nunca vai autorizar. Deixe isso comigo. Desliguei e fiquei ali, parada no meio da sala, tentando processar tudo. Juliana tinha engravidado de propósito, mas não do Marcelo. Ela tinha usado um doador anônimo e estava fazendo Marcelo acreditar que o filho era dele.
Por quê, para quê, e então entendi. Ela queria tudo. Queria o Marcelo, queria o filho, queria a vida que eu tinha. Mas ela sabia que Marcelo poderia desconfiar. Poderia pedir um teste de DNA. Então ela criou uma situação onde ele não ousaria pedir. Ela fez todo mundo acreditar que eu era uma mulher vingativa, cruel, capaz de ameaçar uma grávida. Assim, qualquer tentativa minha de questionar a paternidade soaria como maldade. Era um plano perfeito. Mas ela tinha cometido um erro, deixar rastros médicos. Liguei para o Pedro. Renata? Pedro, preciso que você faça uma coisa por mim. Você ainda tem acesso às contas bancárias antigas da Juliana? Das últimas transações antes de você bloquear? Tenho. Por quê? Procura por pagamentos para clínicas de fertilidade. Qualquer coisa relacionada à inseminação artificial. Ouvi ele digitando no computador. Tem. Tem sim. Uma clínica na Faria Lima. Ela pagou R$ 8.000 em dezembro e mais 5.000 em janeiro. Consegue me mandar os comprovantes? Já tô mandando. Em 5 minutos eu tinha tudo. Comprovantes de pagamento, datas, recibos. Juliana tinha pagado por um procedimento de inseminação artificial em dezembro, exatamente um mês depois de alegar que tinha engravidado acidentalmente do Marcelo. Juntei tudo. Os comprovantes bancários, as conversas que Pedro tinha me mostrado, o contato da doutora Amanda, os prints das mensagens entre Juliana e Carol. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Postei tudo no meu Facebook, publicamente, para todos verem. Meus amigos e colegas, ontem, Juliana Ferreira postou acusações graves contra mim. Ela me acusou de amica lá e ao bebê que ela alega estar esperando do meu ex-marido. Hoje, venho trazer a verdade completa, com provas documentadas. Fato 1. Juliana planejou seduzir meu marido há mais de 6 meses. Tenho conversas dela com uma amiga admitindo que manipulou ele deliberadamente. Anexo prints. Fato 2. Ela parou de tomar anticoncepcional sem contar ao Marcelo, com o objetivo específico de engravidar e prendê-lo. Anexo prints. Fato 3. Ela mentiu sobre o tempo de gestação. Ela alegou estar grávida de 4 meses, quando na verdade está grávida de 8 semanas. Anexo declaração de obstetra. Fato 4. Mais grave. Juliana realizou inseminação artificial com esperma de doador anônimo em dezembro. O bebê muito provavelmente não é do meu ex-marido. Anexo comprovantes bancários da clínica de fertilidade. Ela criou uma farsa completa para destruir minha família e minha reputação. E quando confrontada, ela inverteu a narrativa, fazendo-se de vítima. Eu não ameacei ninguém. Eu não pedi para ela abortar, eu apenas descobri a verdade e confrontei uma mentirosa compulsiva. Todas as provas estão anexadas. Que cada um tire suas próprias conclusões. Renata Silva. Apertei publicar com as mãos tremendo. Em 10 minutos, a postagem tinha 50 compartilhamentos. Em meia hora, 200. Em 1 hora, mais de 1.000. Os comentários viraram completamente: meu Deus, essa Juliana é uma psicopata. Renata, me desculpa por ter acreditado nela. Que história absurda! Como alguém pode fazer isso? Cadeia para essa mulher. Meu telefone explodiu. Mas dessa vez, eram mensagens de apoio, de pessoas pedindo desculpas, de clientes voltando atrás. E então, às 14 horas, recebi uma ligação do número do Marcelo. Mas não era ele quem estava falando. Renata, aqui é a mãe do Marcelo, Dona Silvia. Dona Silvia, uma senhora elegante de 68 anos, sempre tão educada e reservada. Oi, Dona Silvia. Renata. Eu vi sua postagem, e preciso te contar uma coisa que eu descobri hoje de manhã. A voz dela estava trêmula. Aquela mulher, aquela Juliana, ela esteve na minha casa ontem. Meu sangue congelou. Como assim? Ela apareceu aqui dizendo que precisava conversar comigo, que era sobre o bebê, que era sobre o Marcelo. Eu deixei ela entrar. Dona Silvia começou a chorar. Renata, ela me ofereceu dinheiro. Dinheiro? Pra quê? Para eu convencer você a desistir do Marcelo. Para eu te convencer a aceitar que ela e o Marcelo vão ficar juntos. Ela me ofereceu R$ 100.000. Renata, R$ 100.000 para eu trair você, que sempre foi como uma filha para mim. Eu estava em choque. Ela disse que se eu não aceitasse, ela ia inventar que o Marcelo me maltratava,
que ela ia espalhar que ele era um péssimo filho, que ela ia destruir a reputação da nossa família. Dona Silvia soluçava. Renata, eu tenho gravação. Eu gravei a conversa toda no meu celular. A Sheila, minha vizinha, me ensinou a usar o gravador depois que tivemos aquele problema com o síndico. Dona Silvia, a senhora pode me mandar essa gravação? Já tô mandando, minha filha. 2 minutos depois, eu estava ouvindo. E lá estava a voz da Juliana, clara como água, oferecendo dinheiro, fazendo ameaças, mostrando sua verdadeira face. Eu tinha tudo agora. Todas as provas que precisava para destruir completamente a farsa dela. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, chegou uma notícia que mudou tudo. O que aconteceu depois mudou tudo. Mas antes de contar, deixe seu like se você está preso nessa história. Eram 16 horas quando Pedro me ligou, a voz completamente transtornada. Renata, a Juliana, ela tá no hospital. O quê? O que aconteceu? Não sei. O Lucas me ligou dizendo que a mãe dele desmaiou em casa. A ambulância levou ela para o Einstein. Estou indo para lá agora. Meu primeiro instinto foi: é mentira, é mais uma manipulação dela. Mas algo na voz do Pedro me disse que era real. Vou para aí também. Cheguei no hospital em 20 minutos. Pedro estava na recepção, pálido. Ela está na emergência. Não me deixam entrar, porque ainda estamos casados. Mas em processo de separação é complicado. O que os médicos disseram? Sangramento. Ela teve um sangramento intenso. Estão investigando se é do bebê ou não precisou terminar a frase. Ficamos ali, esperando. O Lucas chegou 10 minutos depois, um garoto de 21 anos completamente apavorado. Tio Pedro, minha mãe tá bem? Pedro abraçou o menino, o filho que criou como seu, mesmo sabendo que não era biologicamente. Estamos esperando notícias, filho. 1 hora depois, uma médica saiu. Família da Juliana Ferreira. Aqui Pedro se levantou. O senhor é o esposo? Estou em processo de divórcio, mas sou o pai do filho dela. Posso saber o que está acontecendo? A médica olhou para nós, depois para Pedro. A paciente teve um aborto espontâneo. Ela perdeu o bebê. O mundo parou. Como isso aconteceu? Pedro perguntou. Aparentemente, ela tomou uma medicação incompatível com a gravidez. Ainda estamos investigando se foi acidental ou... A médica pausou. Precisamos conversar com ela quando acordar. Meu coração disparou. Medicação incompatível? Ela pode ter feito isso de propósito? Perguntei. A médica me olhou. E a senhora é? Era a melhor amiga dela. Sou advogada. Você franca. Os exames toxicológicos mostraram uma quantidade grande de misoprostol no sangue dela. É uma medicação abortiva, ela teria que ter tomado deliberadamente. Pedro cambaleou. Segurei ele pelo braço. Ela matou o próprio filho? Lucas sussurrou, o rosto branco. Não sabemos ainda se foi intencional ou se ela foi orientada errado por alguém. Mas vamos investigar, a médica disse. Ela está estável agora. Podem entrar para ver ela, mas um de cada vez. Pedro foi primeiro. Ficou lá dentro 10 minutos. Quando saiu, estava chorando. Ela está acordada. Ela quer falar com você, Renata, comigo? Ela disse que precisa conversar com você. Sozinha? Entrei no quarto. Juliana estava na cama, pálida como um lençol, com soro na veia. Quando me viu, começou a chorar. Renata, fiquei parada na porta, sem saber o que sentir. Raiva, pena, alívio, o bebê. Ela sussurrou. Eu perdi o bebê. Eu sei. Foi por sua causa. Senti a raiva subir. Desculpa, quando você postou aquilo no Facebook, quando todo mundo virou contra mim, quando vi minha vida inteira desmoronando, ela soluçava, eu não aguentei. Eu tomei os comprimidos. Eu não podia mais ter esse bebê. Não depois de tudo que aconteceu. Você está me culpando por algo que você escolheu fazer? Você me destruiu, ela gritou, fazendo os monitores apitarem. Você espalhou mentira sobre mim. Você inventou que eu fiz inseminação artificial. Eu não inventei nada. Eu tenho os comprovantes. Você pagou pela inseminação. Era para ser um plano B. Ela gritou mais alto ainda. Caso eu não conseguisse engravidar naturalmente. Mas eu engravidei do Marcelo.
Eu engravidei dele, você tá mentindo. Os exames estavam errados. Ela arrancou o soro do braço, fazendo sangue jorrar. Enfermeiras correram para dentro do quarto. A senhora precisa sair, uma delas me disse. Mas Juliana segurou meu braço com força, os olhos completamente desvairados. Você tirou tudo de mim, Renata. Você sempre teve tudo e agora tirou até meu último filho de mim. Juliana, solta meu braço. Eu devia ter sido eu. Ela berrou. Eu devia ter tido a sua vida. Eu merecia mais. Eu sempre mereci mais. As enfermeiras tiveram que segurá-la. Um médico entrou correndo com uma seringa menos sedativo. Me afastei, em choque, enquanto eles sedavam ela. Saí do quarto tremendo. Pedro estava no corredor. O que aconteceu? Ela tá tendo um surto. Ela me culpou pela perda do bebê. Naquele momento, chegou Marcelo. Ele tinha visto minha postagem, tinha visto a confusão toda e veio correndo. Cadê ela? Cadê a Juliana, Marcelo? Ela acabou de ter um surto. Os médicos estão sedando ela. Ele olhou para mim, depois para Pedro. É verdade? O bebê era de um doador? Pedro mostrou o celular com os comprovantes. Ela mentiu para você desde o começo. Marcelo encostou na parede e escorregou até sentar no chão. Eu destruí minha família por uma mentira. Você foi manipulado, eu disse. Ela manipulou todos nós. Não, ele balançou a cabeça. Eu traí você, Renata. Eu dormi com a sua melhor amiga. Não importa se ela me manipulou. Eu fiz a escolha de trair. Eu destruí tudo. Não soube o que responder, porque ele estava certo. 2 horas depois, a polícia chegou. Alguém tinha feito uma denúncia anônima sobre o aborto provocado. Eles queriam investigar, e foi quando descobrimos algo que nenhum de nós esperava. Uma das investigadoras, depois de conversar com os médicos e analisar os exames, me chamou no corredor. Doutora Renata, posso falar com a senhora um instante? Claro, os exames toxicológicos da senhora Juliana mostraram algo estranho. Além do misoprostol, havia traços de flunitrazepam no sangue dela. Flunitrazepam? O que é isso? Um sedativo forte, conhecido popularmente como Boa Noite Cinderela. É usado em casos de abuso. Meu coração parou. Abuso? Alguém drogou ela, doutora Renata. E depois, deu um misoprostol. Ela não tomou isso por vontade própria. Alguém forçou ela a abortar. O mundo girou novamente. Mas quem faria isso? A investigadora olhou para o corredor, onde Pedro e Marcelo conversavam. Essa é a pergunta de $1 milhão. Passaram-se as próximas horas numa confusão total. A polícia interrogou todo mundo. Pedro, Marcelo, eu, Lucas, até Dona Silvia. Eu estava sendo interrogada quando a investigadora me mostrou algo. Doutora Renata, encontramos câmeras de segurança do prédio onde a senhora Juliana mora. Ontem à noite, às 22h47, alguém entrou no apartamento dela. Ela mostrou o vídeo. Uma figura encapuzada, impossível de identificar. Essa pessoa ficou lá dentro por 40 minutos e saiu às 23h27. Meia hora depois, a senhora Juliana começou a passar mal. Mas quem estamos investigando? Mas tem algo que precisamos saber. A senhora estava onde? Ontem à noite, das 22 horas às 23h30? Meu sangue congelou. Eu estava sendo investigada. Eu estava na casa da minha mãe, com minha filha. A noite inteira. Pode comprovar? Posso. Minha mãe, minha filha, os vizinhos. Tem câmeras no condomínio da minha mãe também. Ela anotou. E o senhor Pedro? Onde ele estava? Não sei. Teria que perguntar para ele. Mas quando perguntaram para o Pedro, a resposta dele foi perturbadora. Eu estava dirigindo, sem rumo. Fui até a praia, em Santos. Cheguei lá por volta da meia-noite. O senhor pode comprovar? Não tinha ninguém comigo. E não parei em lugar nenhum. Só dirigi, sem álibi. E quando perguntaram para o Marcelo, eu estava em casa, sozinho. As crianças estavam com a Renata, também sem álibi. A investigadora olhou para nós 3. Então temos 3 suspeitos. E um bebê morto. Foi quando Lucas, o filho de Juliana, entrou na sala de espera, os olhos vermelhos de tanto chorar, e disse algo que mudou completamente toda a investigação. Eu sei quem fez isso. Eu sei quem matou meu irmãozinho.
Todos nós viramos para o Lucas, ao mesmo tempo. A investigadora foi a primeira a se aproximar. Lucas, o que você sabe? O garoto estava tremendo, as mãos suadas, o rosto pálido. Eu vi. Ontem à noite, eu vi a pessoa entrando no apartamento. Você estava lá? A investigadora perguntou. Não, eu estava na casa do meu amigo Caio, no prédio da frente. A gente estava jogando videogame no quarto dele, que fica de frente para o prédio da minha mãe. Por volta das 22h30, eu olhei pela janela e vi alguém entrando no nosso apartamento. E você reconheceu quem era? Lucas olhou para todos nós, depois abaixou a cabeça e sussurrou. Era a vovó Célia, minha avó. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Célia? Pedro repetiu, incrédulo. A mãe da Juliana, ela tinha chave do apartamento. Lucas continuou, começando a chorar. Ela sempre teve. Minha mãe deu para ela há anos. Eu vi ela entrar, pensei que fosse normal que ela estava visitando, mas ele fungou. Quando ela saiu, meia hora depois, ela estava correndo, como se estivesse com pressa ou com medo. A investigadora já estava discando no rádio. Precisamos localizar Célia Ferreira imediatamente. Mas antes que pudessem sair, uma enfermeira apareceu correndo. Investigadora, a paciente Juliana está acordando e ela está pedindo para falar com um filho. Todos corremos para o quarto. Juliana estava sentada na cama, ainda pálida, mas consciente. Quando viu o Lucas, começou a chorar. Filho, meu filho. Lucas correu para abraçá-la. Mãe, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Juliana olhou para ele e depois para todos nós. Os olhos dela estavam diferentes. Não mais manipuladores. Não mais calculistas. Pela primeira vez, vi medo genuíno naquele olhar. Foi minha mãe, ela sussurrou. Foi a dona Célia. Pedro se aproximou. Por quê? Por que ela faria isso? Porque ela descobriu tudo. Juliana começou a tremer. Ela descobriu sobre a inseminação, sobre as mentiras, sobre tudo que eu fiz com vocês. Ela olhou para mim. Renata, sua postagem. Minha mãe viu e ela me ligou ontem de manhã, furiosa. Disse que eu tinha me tornado um monstro, que eu tinha feito a mesma coisa que fiz com o Ricardo, que ela não ia deixar eu destruir mais famílias. Então, a investigadora pressionou. Ela apareceu aqui em casa ontem à noite. Disse que queria conversar. Eu deixei ela entrar. Juliana limpou as lágrimas. Ela fez chá. Me ofereceu, eu bebi e depois tudo ficou confuso. Eu me lembro dela dizendo: isso é pelo seu bem, filha. Você não pode trazer mais uma criança para esse mundo de mentiras. E então eu não me lembro de mais nada até acordar aqui. Ela forçou você a tomar o medicamento abortivo, a investigadora concluiu. Ela sempre foi contra aborto. Sempre foi tão religiosa, tão correta. Juliana soluçava agora. Como ela pôde fazer isso comigo? Naquele momento, o celular da investigadora tocou, ela atendeu, ouviu, e seu rosto ficou sério. Encontramos Dona Célia, ela está na Igreja Assembleia de Deus da Saúde, diz que quer se entregar, mas só vai falar se a doutora Renata estiver presente. Todos olharam para mim. Eu perguntei, confusa. Por quê? Ela disse que a senhora é a única que vai entender. 20 minutos depois, eu estava entrando numa igreja quase vazia. Dona Célia estava sentada no primeiro banco, de frente para o altar, as mãos cruzadas em oração. Ela tinha 70 anos, cabelos completamente brancos, sempre tão elegante e serena. Sentei ao lado dela. A investigadora ficou alguns metros atrás, dando espaço, mas observando tudo. Dona Célia, ela se virou para mim. Os olhos estavam vermelhos, mas ela não estava chorando. Havia uma calma estranha nela. Renata, obrigada por vir. A senhora me pediu. Por quê? Porque você merece saber a verdade. A verdade que ninguém mais sabe. Ela olhou para o crucifixo no altar. Eu não fiz aquilo por maldade. Fiz por amor. Amor? A senhora drogou sua própria filha e forçou ela a abortar, para salvar aquela criança de uma vida de mentiras. Dona Célia elevou a voz pela primeira vez. Para salvar vocês todos de mais sofrimento. Renata, você não entende. Minha filha é doente. Ela tem algo dentro dela que a torna incapaz de amar de verdade. E eu tenho culpa nisso. Como assim?
Dona Célia respirou fundo. Quando a Juliana tinha 8 anos, o pai dela me largou, sumiu com uma mulher 20 anos mais nova, nunca mais deu notícias. Eu criei a Juliana sozinha, trabalhando dia e noite como costureira. A gente passava necessidade, teve época que a gente comia só arroz e feijão por semanas. Ela fez uma pausa e eu via suas amigas dela, Renata, via você, com sua família estruturada, seu pai médico, sua mãe professora, via outras meninas com roupas bonitas, brinquedos novos, e minha filha ali com roupas remendadas, chinelos furados. As lágrimas finalmente começaram a cair. Eu criei um monstro, Renata. Eu ensinei ela a ter inveja. Toda vez que ela via algo que queria e não podia ter, eu dizia: um dia você vai ter tudo isso, filha. Um dia você vai ser melhor que todas essas meninas ricas. Eu plantei essa semente de ambição doentia nela, Dona Célia, quando ela destruiu o Ricardo. Eu deveria ter feito algo, deveria ter colocado num psicólogo, deveria ter buscado ajuda, mas não. Eu deixei, porque parte de mim achava que ele merecia. Por ter largado dela, ela me encarou. E agora ela estava fazendo a mesma coisa com você, destruindo sua família, manipulando todos, mentindo descaradamente, e eu não podia deixar mais uma criança nascer nessa teia de mentiras. Mas não era decisão da senhora tirar essa vida. Eu sei, ela gritou, e o som ecoou pela igreja vazia. Eu sei que o que fiz foi pecado, que vou para o inferno por isso. Mas eu não aguentava mais ver minha filha destruindo vidas. Não aguentava mais carregar a culpa de ter criado ela assim. Dona Célia se levantou. Eu vou pagar pelo que fiz. Vou para a prisão. Mas antes de ir, preciso que você saiba. Eu não fiz para te proteger só de hoje. Fiz para te proteger do que ela iria fazer nos próximos anos. Do que a senhora está falando? Ela tirou um caderno velho da bolsa. Encontrei isso no apartamento dela ontem. Antes de fazer o que fiz, é o diário dela. Dos últimos 6 meses, leia. Peguei o caderno com mãos trêmulas. Abri numa página marcada, 15 de outubro, o plano está funcionando perfeitamente. O Marcelo está completamente apaixonado. Quando o bebê nascer, vou pedir pra gente morar junto. Vou fazer ele escolher entre os filhos adultos dele e o bebê recém-nascido. Obviamente ele vai escolher o bebê. E aí a Renata vai ficar sozinha, destruída, vendo o homem que ela amou, construindo uma nova família comigo. Vai ser delicioso ver o desespero dela. Meu estômago embrulhou. Continuei lendo. 3 de novembro descobri que a Renata está para ser promovida a Socha Sanier do escritório. Não posso deixar. Vou espalhar boatos sobre a ética dela. Vou fazer clientes pedirem para sair. Até o fim do ano, ela vai estar desempregada e falida. E eu vou estar com o homem dela, com o bebê dele, vivendo a vida que devia ser minha. 20 de dezembro, fiz a inseminação como plano B. Se por acaso o bebê não for do Marcelo, ninguém vai poder provar. Vou dizer que é dele. Vou fazer exames falsos se for preciso. O importante é ter o bebê e ter o Marcelo. E se ele descobrir a verdade? Aí eu já vou estar grávida há tanto tempo que ele não vai ter coragem de me deixar. Homens são previsíveis assim. Cada página era pior que a anterior. Planos detalhados de como destruir minha vida, minha carreira, minha família, como isolar o Marcelo, como virar meus próprios filhos contra mim, como usar o bebê como arma. Você entende agora? Dona Célia perguntou. Ela não ia parar. Ia continuar destruindo vocês todos até não sobrar nada. Até vocês todos estarem tão quebrados que não conseguiriam se levantar. Fechei o caderno, as mãos tremendo. E esse bebê inocente ia ser criado nessa mentira. Ia crescer sendo usado como ferramenta de manipulação. Ia se tornar tão doente quanto a mãe dele. Dona Célia voltou a se sentar. Eu sei que fui longe demais, mas eu precisava parar ela. De qualquer jeito, a investigadora se aproximou. Dona Célia, a senhora vai ter que vir comigo. Eu sei. Ela se levantou, estendeu os pulsos. Podem me prender. Eu confesso tudo, eu droguei minha filha e provoquei o aborto. Eu fiz, de propósito. E se pudesse voltar atrás, ela olhou para mim, eu faria tudo de novo. Levaram Dona Célia. Fiquei ali, sozinha na igreja, segurando aquele caderno que revelava o verdadeiro monstro que Juliana era. E então percebi algo aterrorizante. Parte de mim. Uma parte pequena e obscura,
Estava aliviada. Aliviada que o bebê não tinha nascido. Aliviada que eu não ia ter que passar anos vendo aquela farsa toda se desenrolar. E isso me fez questionar: quem era o verdadeiro monstro nessa história? Os dias seguintes foram um borrão. Dona Célia foi presa em flagrante. A história explodiu na mídia. A avó evangélica provoca aborto na própria filha para proteger família destruída por manipulação. Os jornais sensacionalistas tiveram uma festa. Juliana ficou no hospital por 4 dias. Quando recebeu alta, Pedro estava lá para buscá-la. Não por amor, mas porque ainda era tecnicamente o marido e o Lucas pediu. Ela saiu do hospital completamente diferente. Quebrada, sem aquele brilho nos olhos, sem aquela postura confiante. Eu a vi de longe entrando no carro do Pedro. Ela olhou para mim por um segundo. Não havia raiva ali. Não havia nada. Só um vazio profundo. Na semana seguinte fui chamada para depor. A promotoria estava decidindo se ia processar Dona Célia por homicídio doloso do feto, tentativa de homicídio contra Juliana, ou ambos. Era complicado legalmente. Aborto é crime no Brasil, mas forçar alguém a abortar é crime ainda maior. Na delegacia, encontrei Marcelo. Ele também tinha sido chamado para depor. Oi, ele disse, sem jeito. Oi, oi. Ficamos ali, naquele silêncio constrangedor de duas pessoas que foram casadas por 22 anos e agora eram praticamente estranhas. Renata, não, Marcelo. Não precisa. Precisa sim. Ele respirou fundo. Eu destruí nossa família. Eu quebrei todos os votos que fiz. Eu traí você da pior forma possível. E não tem desculpa. Não importa que ela me manipulou. Eu fiz escolhas. Escolhas terríveis. Olhei para ele, o homem com quem eu tinha me casado, aos 23 anos. O pai dos meus filhos. O homem que eu amei por mais de 2 décadas. Eu sei. Foi tudo que consegui dizer. Você vai conseguir me perdoar algum dia? Pensei por um longo momento. Não sei, Marcelo, talvez, mas não agora. Agora eu só preciso reconstruir minha vida. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo. Os meninos perguntaram se a gente vai se divorciar. E que você respondeu? Que sim, que eu estraguei tudo e que a mãe deles merece ser feliz, mesmo que não seja comigo. Pela primeira vez, senti que ele realmente entendia a gravidade do que tinha feito. O Gabriel tá bravo comigo. Ele continuou. Ele disse que não quer mais falar comigo por um tempo. E a Laura chora toda noite. Ela não entende como o pai dela pôde fazer isso com a mãe. Eles vão precisar de terapia. Todos nós vamos. Eu sei. Eu já marquei. Para mim, para eles, para todos nós. Ficamos mais alguns minutos em silêncio, até sermos chamados para depor. 2 semanas depois, o processo contra Dona Célia foi definido. Ela foi acusada de tentativa de homicídio qualificado e interrupção forçada de gravidez. Poderia pegar até 20 anos de prisão. O julgamento foi marcado para dali a 6 meses. Mas antes disso, algo aconteceu que ninguém esperava. Juliana pediu para falar comigo. A mensagem veio através do Pedro. A Juliana quer te ver. Ela diz que precisa conversar com você. Pessoalmente, minha primeira reação foi: de jeito nenhum. Mas algo me fez aceitar. Talvez a necessidade de um fechamento. Talvez curiosidade mórbida. Não sei. Nos encontramos num café pequeno no Itaim, longe de onde qualquer um de nós era conhecido. Ela chegou, de óculos escuros, cabelo preso, sem maquiagem. Parecia 10 anos mais velha. Sentamos uma de frente para a outra. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam fundos, cansados. Obrigada por vir, ela disse, a voz baixa. Por que você queria me ver, Juliana? Ela mexeu no café que tinha pedido, mas não bebia para pedir desculpas. Quase ri. Desculpas. Você acha que desculpas vão consertar o que você fez? Não. Eu sei que não vai, nada vai. Ela finalmente me olhou nos olhos. Mas eu preciso tentar te explicar. Não para me justificar, mas para você entender que eu estou doente, Renata. Eu tenho algo errado comigo. Isso eu já sabia. Não. Você não sabe a extensão. Ela respirou fundo. Depois de tudo que aconteceu, eu procurei ajuda psiquiátrica. Fui diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista, tendências sociopáticas e transtorno de inveja patológica.
Fiquei em silêncio. O médico me disse que eu provavelmente desenvolvi isso na infância, pelas condições em que cresci, pela ausência do meu pai, pela pobreza, por ver outras pessoas tendo coisas que eu não tinha. Ela limpou uma lágrima. Mas isso não desculpa nada. Eu sei. Só explica. E o que você quer de mim, Juliana? Quer que eu sinta pena de você? Não. Quero que você saiba que eu vou embora. Isso me pegou de surpresa. Embora, para o interior de Minas, minha tia tem uma fazenda lá. Vou morar com ela. Ficar longe de São Paulo, longe de vocês todos, começar de novo ou tentar. Ela fungou. O Pedro vai ficar com a guarda do Lucas. Eu concordei. É melhor assim. Aquele menino não merece uma mãe como eu. E sua mãe? Ah, Dona Célia. Ela vai ser julgada. Eu não vou pedir para retirarem as acusações. O que ela fez foi crime. Mas ela pausou. Uma parte de mim entende por que ela fez. Se eu tivesse uma filha como eu, talvez eu fizesse o mesmo. Fiquei olhando para ela, aquela mulher que tinha sido minha melhor amiga por 20 anos, aquela mulher que tinha tentado destruir minha vida sistematicamente. Renata, eu invejei você todos esses anos. Cada conquista sua era uma facada em mim. Cada felicidade sua me corróia por dentro. Ela chorava abertamente agora. E eu tentei tirar tudo de você, seu marido, sua família, sua carreira, sua paz, porque eu achava que se eu tivesse o que você tinha, eu seria feliz. E seria. Ela balançou a cabeça. Não, porque o problema nunca foi você ter coisas que eu não tinha. O problema sempre foi eu, comigo, com esse buraco dentro de mim que nada preenche. Ficamos em silêncio por um longo momento. Eu não sei se vou conseguir mudar. Ela continuou. O médico disse que vai levar anos de terapia, talvez a vida toda. E mesmo assim, não há garantias. Ela me olhou. Mas eu vou tentar, longe daqui, longe de você. Porque você não merece ter alguém como eu na sua vida. Ela se levantou, pegou a bolsa. Renata, se um dia você conseguir me perdoar, mesmo que seja só um pouquinho. Ela hesitou. Eu agradeço. Mas se não conseguir, eu entendo. Eu não me perdoo também. E ela saiu, andou até a porta, parou, olhou para trás uma última vez e foi embora. Fiquei ali, sozinha no café, processando tudo. 20 anos de amizade falsa, meses de manipulação, um casamento destruído, uma família quebrada, um bebê morto, uma mulher presa, e no meio de tudo isso, uma pergunta que não queria calar. Será que eu também não tinha culpa por ter sido tão focada no trabalho? Por ter negligenciado o meu casamento? Por não ter visto os sinais? Mas então me lembrei das palavras da minha terapeuta, na sessão da semana anterior. Renata, você não é responsável pelas escolhas dos outros. O Marcelo escolheu trair, a Juliana escolheu manipular. A Dona Célia escolheu agir. Você só é responsável pelas suas escolhas. E você escolheu lutar pela verdade, pela sua família, pela sua dignidade. Isso não tem preço. Paguei o café e saí. O sol estava brilhando lá fora. Um dia lindo de outono em São Paulo. E pela primeira vez em meses eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança, esperança de que eu ia conseguir reconstruir. Esperança de que meus filhos iam sarar. Esperança de que, um dia, essa ferida toda ia virar cicatriz. Mas a história ainda tinha um último capítulo. Um capítulo que só se revelaria 6 meses depois, no julgamento de Dona Célia. 6 meses se passaram. Foram os 6 meses mais difíceis da minha vida, mas também os mais transformadores. Gabriel voltou a falar com o pai depois de 3 meses de terapia familiar. Laura ainda tinha dias difíceis, mas estava melhorando. Eu mergulhei no trabalho, mas dessa vez de forma mais equilibrada. Aprendi a dizer não, a delegar, a viver. O divórcio com Marcelo foi concluído em abril. Ele aceitou todos os meus termos sem contestar. Disse que era o mínimo que ele podia fazer. Nos tornamos civilizados um com o outro. Não amigos, mas também não inimigos. Apenas 2 pais tentando fazer o melhor pelos filhos. Pedro finalmente se divorciou da Juliana também. Ficou com a guarda total do Lucas. Nos tornamos amigos,
unidos pela dor compartilhada. Ele está namorando alguém novo agora, uma médica do hospital onde trabalha. Está feliz. A merecer, Juliana cumpriu sua promessa. Foi para o interior de Minas, e pelo que o Lucas conta, está realmente em tratamento intensivo. Trabalha na fazenda da tia, criando galinhas e cuidando da horta. Uma vida completamente diferente. Ela liga para o filho uma vez por semana. As conversas são curtas, ainda doloridas, mas ela está tentando. E então chegou o dia do julgamento de Dona Célia. O tribunal estava lotado, a imprensa estava lá em peso, o caso tinha virado notícia nacional. A avó que matou o neto para salvar a família era manchete sensacionalista que não saía dos jornais. Eu estava no banco das testemunhas. Juliana também estava menos. Ela tinha vindo de Minas especialmente para isso. Pela primeira vez em 6 meses, a vi pessoalmente. Ela estava mais magra, mais bronzeada do sol do campo, com cabelos curtos. Parecia em paz, ou pelo menos mais em paz do que antes. O promotor era agressivo, queria condenação máxima para Dona Célia. Uma mulher que droga a própria filha e mata seu neto não merece clemência, ele argumentou. A defesa, por outro lado, trouxe psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, todos testemunharam sobre o estado mental de Dona Célia, sobre o transtorno psicológico dela, ao ver a filha repetindo padrões destrutivos. Mas o momento que mudou tudo foi quando Juliana pediu para falar. O juiz permitiu. Ela subiu ao púlpito, fez o juramento e começou. Meritíssimo, senhoras e senhores do júri, eu sou Juliana Ferreira, a filha da ré, a vítima do crime. Ela respirou fundo. E estou aqui para pedir que absolvam minha mãe. Um murmúrio percorreu o tribunal. Minha mãe fez algo terrível, algo que eu carrego todos os dias. Eu perdi meu filho por causa dela. Mas ela fez uma pausa. Eu entendo por que ela fez. O promotor se levantou. Excelência, isso é. Deixa a testemunha terminar. O juiz ordenou. Juliana continuou. Eu sou uma pessoa doente. Durante toda a minha vida adulta, eu manipulei, menti, destruí pessoas e famílias. Arruinei a vida do pai do meu primeiro filho. Tentei destruir a família da minha melhor amiga e estava planejando usar um bebê inocente como arma de manipulação. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Minha mãe viu tudo isso. Viu a filha dela se transformando num monstro. E ela tentou me parar. De todas as formas, me implorou para procurar ajuda. Me ameaçou tirar o Lucas de mim. Mas eu não ouvi. Eu estava determinada a destruir aquelas pessoas. Ela olhou para Dona Célia, que estava chorando silenciosamente no banco dos réus. Minha mãe fez o que fez num momento de desespero. Ela viu que eu ia trazer mais uma criança para esse mundo de mentiras e manipulação. Uma criança que eu ia usar como ferramenta e ela quis impedir. Juliana enxugou as lágrimas. Foi errado? Sim. Foi crime? Sim. Mas foi feito por amor. Amor a mim, amor àquela criança, amor às pessoas que eu estava destruindo. Ela se virou para o júri. Eu não posso trazer meu filho de volta. Nada vai trazer. Mas eu posso honrar a memória dele, não permitindo que minha mãe, uma mulher de 70 anos, que dedicou a vida inteira a mim, apodreça numa prisão, por tentar salvar todos nós de mim mesma. O silêncio no tribunal era absoluto. Meritíssimo, Juliana concluiu. Eu não quero justiça contra minha mãe. Eu quero perdão, para ela e para mim. Porque sem perdão, nenhum de nós vai conseguir seguir em frente. Ela desceu do púlpito. O juiz pediu um intervalo de 30 minutos. Quando voltamos, o veredito estava pronto. Levando em consideração todos os testemunhos, os laudos psicológicos e especialmente o testemunho da vítima, o juiz começou. Este tribunal decide por condenar a ré Célia Ferreira a 3 anos de prisão por interrupção forçada de gravidez. No entanto, considerando sua idade, sua falta de antecedentes criminais e as circunstâncias atenuantes do caso, a pena será convertida em prestação de serviços comunitários e acompanhamento psicológico obrigatório. Dona Célia desabou em lágrimas. Juliana correu para abraçar a mãe. As duas ficaram ali, chorando nos braços uma da outra, 2 seres humanos quebrados, tentando se curar. Saí do tribunal sentindo uma mistura estranha de emoções.
Alívio, tristeza, compaixão, raiva, menos tudo junto e misturado. Marcelo estava me esperando na porta. Ele tinha ido ao julgamento também. E aí ele perguntou: ela foi condenada, mas não vai para a prisão. Ele assentiu. É justo. Acho que é. Ficamos ali parados na frente do fórum, vendo as pessoas passarem, vidas normais, pessoas normais, sem ideia do drama que tinha se desenrolado ali dentro. Renata, Marcelo disse, eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas obrigado. Por quê? Por ter lutado pela verdade, por não ter deixado essa mentira toda me enganar para sempre, por ter me mostrado quem eu realmente sou e quem eu preciso me tornar. E quem você precisa se tornar, Marcelo? Ele pensou por um momento. Alguém melhor. Alguém que os filhos possam respeitar de novo. Alguém que você, talvez um dia, possa perdoar. Olhei para ele, para o homem que tinha sido meu marido. Meu amor, meu traidor, eu já te perdoei. Marcelo, eu disse, surpreendendo até a mim mesma. Não significa que eu vou voltar com você. Não significa que as coisas vão ser como eram. Mas eu te perdoo, porque guardar raiva ia me destruir mais do que já estou destruída. Ele começou a chorar. Obrigado, obrigado, Renata. Nos abraçamos. Um abraço de despedida, de fechamento, de duas pessoas que compartilharam 22 anos de vida e agora seguiam caminhos diferentes. Cuida bem dos nossos filhos, eu disse. Vou cuidar, prometo. Então, nos separamos. Ele foi para um lado, eu para o outro. Entrei no carro e dirigi até a casa da minha mãe, onde estava morando temporariamente, até encontrar um apartamento novo. Dona Lúcia me recebeu com um abraço apertado. Como foi, minha filha? Foi libertador. Bom, você merece paz, Renata. Depois de tudo que passou, você merece paz. Naquela noite, Gabriel, Laura e eu jantamos juntos na casa da vovó. Rimos, conversamos, contamos histórias. Pela primeira vez em meses, sentimos como uma família de novo. Quebrada, sim. Diferente, sim. Mas ainda uma família. Depois do jantar, quando as crianças foram dormir, saí para o jardim. O céu estava limpo, cheio de estrelas. E ali, sozinha sob o céu de São Paulo, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu ia reconstruir minha vida. Ia ser mais forte, ia ser mais sábia. Ia aprender com as dores, com as traições, com as mentiras, ia me tornar alguém que não apenas sobrevive, mas que realmente vive. Porque se tem algo que essa história toda me ensinou, é que a vida é frágil, que as pessoas podem esconder monstros por baixo de sorrisos, que confiar é um risco, mas que viver sem confiar não é viver. Então eu escolho confiar de novo. Mas dessa vez, com os olhos bem abertos, se você chegou até aqui, obrigada de coração por me acompanhar nessa jornada. Deixe seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários. Você conseguiria perdoar uma traição assim? E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Lá mandamos histórias reais todos os dias. Um beijo no coração. E lembre-se, não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. Até o próximo vídeo.